O Atlético está a 5 jogos sem perder, é líder do segundo turno. Após a vitória do Galo por 2-0 para cima do Internacional no final de semana, o Atlético completou a 5ª partida seguida sem perder, são 4 vitórias e 1 empate. Não fosse aquela derrota para o Vasco, hein? O Atlético estaria quase invicto aí no retorno. Quase não, invicto, né? Porque só perdeu para o Vasco da Gama. O time terminou a rodada na 7ª colocação a 1 ponto do Fluminense, que abre o G6. Para você ter uma ideia do que o Dodô acabou de falar sobre chegou na briga, você acha ainda exagero? Não? Você acha que está na briga? É uma boa pergunta para o torcedor. O Atlético disputa o quê? O que o Atlético está disputando? G6? O Atlético está disputando vaga direta no G4? O Atlético ainda disputa título? Só para você saber, o Botafogo está jogando hoje. Está empatando. Então está indo a 52 pontos. Mas, se perder, volta para os 51. Se vencer, vai até 54. Bragantino tem 45 na 2ª colocação. Grêmio tem 44 na 3ª. O 4º é o Palmeiras com 44 também, mas uma vitória a menos. 5º, Flamengo com 43. Fluminense, o 6º com 41. Aí o Galo aparece na 7ª com 40. O que o Atlético disputa, Guilherme? Por enquanto, pretensão de Libertadores. Direto ou G6? Não, direto. Direto. Acho que o Atlético tem time para brigar lá pelas vagas principais. Agora, também o Atlético pegou um momento da tabela extraordinário, né? Próximo adversário, o Curitiba. Lá embaixo na tabela de classificação, o Atlético joga em casa, a arena vai estar cheia. Não tenho a menor dúvida. O Atlético é grande favorito para vencer essa partida, vai continuar pontuando e vai continuar subindo. Eu só não sei, CJ, se os pontos que o Atlético conquistou nas últimas rodadas fazem jus ao que o time mostrou em campo. Opa, aí você vai entrar na briga da discussão do desempenho e resultado. Eu vou te confessar, eu não vi o jogo no final de semana, o jogo do Atlético, assisti só dos 2 gols em diante que eu tive a oportunidade. Mas hoje de manhã, por exemplo, conversando com o Domênico, ele falou das chances que o Internacional teve. O primeiro tempo foi horroroso do Atlético. Horroroso. Então, assim, eu não me sinto confortável para opinar sobre o jogo do final de semana. Agora, não acho que o Atlético esteja jogando um grande futebol. Não acho, pelo que eu vi recentemente. Mas é um momento importante e o time com competência está sabendo somar. Está sendo efetivo ou sendo eficaz? Efetivo. Além do resultado positivo, Dodô, o Atlético é líder do campeonato no segundo turno, sendo o primeiro colocado nos principais quesitos. Olha só, o SofaScore, números do SofaScore. Primeiro em aproveitamento, 72% de aproveitamento. Retorno. Primeiro em mais vitórias, 4. Primeiro em menos derrotas, 1, a do Vasco. Primeiro em menos gols sofridos, somente 2. Aqui está o grande, ou pelo menos para mim, a grande qualidade do Felipão. Ele defensivamente ajustou muito bem o time. Maior em saldo de gols, são 5. Primeiro em mais chutes para sofrer, gols, tem que ter 29 ali. Primeiro em mais jogos sem sofrer gols. São 4 jogos sem nem balançar a rede do Everson, que também tem muito mérito. Para mim, o melhor em campo da partida, porque não fosse ele, não teria voltado com a vitória. O que você tem a falar não só desses números, como se quiser dar uma pincelada sobre o jogo de sábado, que eu sei que você assistiu. CJ, bem simples, tá? Tá. Eu já falei isso aqui umas 174 vezes. O Levir tem uma frase que resume o futebol, para mim. É a maior lição que eu aprendi no futebol. A frase dele é o seguinte: quando a gente perdeu para o São Caetano em 2001 no jogo da chuva, e eu estava muito chateado, ele falou: ô menino, eu tinha acabado de entrar no Atlético, por que você tá... Era o Simon de novo? Simon. O Simon, por que eu tô falando de novo? Porque contra o Botafogo, na Copa do Brasil, era o Simon. Sim. Porque jogo lá tinha que dar uma parada, não? Um polo aquático. E o Levi virou pra mim e falou assim: ô menino, por que você tá triste? Eu falei: pô, nós acabamos de perder aqui, pô, a gente tinha tudo pra ser campeão e tal. Ele falou assim: aprende uma coisa, não sei quanto tempo você vai ficar no futebol, mas no futebol é assim, ó. Se você ganhar, tá tudo muito bom. Se você perder, tá tudo muito ruim. É só isso. O resto é perfumaria. Foi essa a frase do Levir Coupe. Depois da eliminação? Depois da eliminação. Pro São Caetano lá no jogo da chuva. Então, o Atlético fez um primeiro tempo que talvez tenha sido o pior primeiro tempo do Atlético em 2023.
Foi horroroso. O Atlético não conseguia trocar 2 passes, o Atlético não conseguia segurar a bola, o Atlético não conseguia nada contra o time reserva do Inter. Que também não foi assim primoroso. Foi um jogo onde o Inter teve, um primeiro tempo onde o Inter teve a bola e o Atlético não conseguia fazer absolutamente nada. Foi desesperador o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Atlético melhorou um pouco. 2 gols, 2-0, e é o que fica, é o que vale, principalmente para o momento em que a gente está no campeonato. Ganhou, tá bom, parabéns, e estamos na briga, concordo com o Guilherme, por enquanto, para Libertadores, para a vaga na Libertadores direta. Se o Botafogo vacilar hoje, olha, se a gente não entrar na briga do título. Sério? Sério. Vamos supor que então, Dodô, indo por esse seu raciocínio, um tropeço hoje pro Goiás. 51 pontos, Botafogo. Atlético ficaria a 11 pontos. 11 pontos, mas ainda faltando 13 Com jogos. confronto direto, né? Tem um confronto... Ah, não, já jogou, né? Jogou lá e jogou aqui. Jogou, ganhou. Ganhou aqui. perdeu lá e ganhou aqui. Isso. Não tem confronto direto contra o tem. Botafogo, não. Então são 11 pontos, eu acho ponto demais, hein? É ponto Então, 4 demais. vitórias A a mais, média né? histórica, né, Guilherme? É você tirar, se você for muito bem, é você tirar 1 ponto por rodada. Faltam 14 rodadas? 13 rodadas. Né? Então o Atlético teria que ir muito bem e o Botafogo muito mal para você tirar, em média, 1 ponto por rodada para ser campeão. Campeão é muito difícil. Eu também Mas, para quem estava com medo do Atlético não se classificar nem para pré-Libertadores, o Atlético está a 5 pontos do vice-líder. Exatamente. E eu acho que o Atlético entra na briga direta por uma vaga na Libertadores. Que seria um prêmio de consolo. Sim, sim. E pra mim, falando brasileiro, tá? Aí eu quero saber a opinião de vocês. Pra mim, o Atlético tem time pra G4. Lá atrás, lá no 98 Esportes, nós apostamos os 20, a colocação, antes de começar, onde você acha que o Atlético vai ficar, o Cruzeiro vai ficar, o América vai ficar? A colocação dos 20. Eu coloquei o Atlético no G4. Pra mim, não era time pra título, mas também não era time para 7º, 9º, 11º, como ele já foi 10º, 9º ali. Não. O time do Atlético, para mim, pelo investimento e a qualidade que tem, é para G4. Você acha um prêmio de consolo? Não. Com esse investimento e com a folha, tinha que ter buscado o título? Como é que você vê? Bom, primeiro assim, eu acho que nós precisamos fazer uma diferença entre o que é time e o que é elenco. O Atlético tem um elenco para G4, Perfeito. Com certeza. Time ainda não mostrou um futebol desses de empolgar no campeonato inteiro, né? Nós estamos vendo aí, tá vindo de uma vitória no final de semana contra o time alternativo, reserva, seja lá o que você queira dizer, do Internacional, que não jogou, o Atlético não jogou bem, mas conseguiu fazer os gols no final. Eu acho que o time ainda não se acertou ao ponto de criar essa empolgação. Mas eu volto a repetir, CJ, é o momento da tabela. Ô Gui, então você me desculpa te interromper aí, Vamos mas lá. quando você fala time e elenco, quem monta elenco é quem? Diretoria, né? Diretoria monta E o talvez elenco? a comissão técnica. Mas aí já foi embora que montou. Já foi, sim. Então, elenco, nós vamos falar que foi a diretoria junto com o treinador antigo. Time, quem monta é treinador. Sim. Então, se o Atlético não tem um time ainda, na sua visão... Sendo ajustado. Ainda está sendo ajustado. Tá mais na conta, então, do treinador e dos jogadores do que da diretoria. Olha o que você me falou agora há pouco. O Filipão tem um grande mérito. Qual foi? Defensivo. Defensivo. Bola aérea do Atlético parou. Arrumou a defesa. Arrumou. Você não falou do meio de campo e do ataque. Isso. Você falou de um setor que ele arrumou. Perfeito. Então, lá para frente, ele ainda tem que ajustar. Aí que eu acho assim, o time do Atlético, os 11 que estão jogando, ainda não são de empolgar. Mas o elenco tem muita alternativa, o CJ. Boa. O grupo é muito forte, o grupo de jogadores do Atlético. Perfeito.